Olá, bom dia a todos. Seja bem-vindo à série de encontros do G1 com pré-candidatos à Prefeitura do Rio. Essa é a primeira rodada de entrevistas do jornalismo da Globo nas eleições deste ano. Essa entrevista é gravada e está disponível na íntegra no G1, no Globoplay, no YouTube do G1 ou na sua plataforma de áudio preferida. Agora a conversa é com Rodrigo Amorim, pré-candidato do União Brasil. Seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar nosso convite. Eu que agradeço pela oportunidade democrática do debate, muito obrigado pelo convite. Rodrigo Amorim tem 45 anos, é casado e tem 2 filhos, é advogado com pós-graduação em Direito do Trabalho, Legislação Social e especialização em Direito da Saúde. Em 2016, foi candidato a vice-prefeito do Rio na chapa de Flávio Bolsonaro, mas não foi eleito. Foi secretário adjunto de governo e de planejamento da Prefeitura de Mesquita e de Cidadania e Direitos Humanos em Nilópolis. Também foi procurador do município em Niterói. Em 2018, foi eleito deputado estadual, cargo para o qual foi reeleito em 2022. É presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa. Candidato, seja mais uma vez bem-vindo ao Desenrola Rio. A partir de agora, nós temos 30 minutos de entrevista. Vou começar perguntando para o senhor, que nessa eleição, entre os concorrentes, tem um candidato de um partido que é do mesmo espectro político, O senhor não conseguiu se articular politicamente para atrair apoio da maior parte dos partidos de direita, ou a sua candidatura também está ali, de certa forma, a serviço de um outro candidato? É muito interessante você falar sobre a questão da articulação política. Eu sou candidato pelo União Brasil, um dos maiores partidos da República, um partido com presença no Congresso Nacional, e o partido do presidente da Assembleia Legislativa, Rodrigo Bacelar, que é um personagem político, uma liderança política, um expoente, uma trajetória muito dinâmica. Foi secretário de governo, chegou à presidência da Assembleia Legislativa e é reconhecido por 2 características. Primeiro, é um cara que cumpre palavra. E a segunda característica é a capacidade de diálogo, interlocução política, que tem marcado a trajetória do Rodrigo Bacelar. Então, é uma candidatura do presidente da Assembleia, num partido maior, um dos maiores partidos do Brasil, e que demonstra uma ampla capacidade de articulação política. Agora, é claro que eu estou no espectro ideológico da direita. Eu sou conservador, patriota, bolsonarista, fui candidato a vice-prefeito do Rio, ao lado do Flávio Bolsonaro. Mas não pode provocar uma certa estranheza para o eleitor, porque, tendo em vista até seu próprio irmão, o vereador Rogério Amorim, ele declarou o voto no candidato do PL. Como é que o eleitor vai entender isso? A gente vive esse momento no Brasil uma profunda dicotomia ideológica, o que eu considero salutar. É importante para a democracia que a gente viva esse processo, ainda mais no Rio de Janeiro, uma cidade com as características que tem de ser a porta de entrada das discussões políticas, culturais do Brasil. É uma tendência que tem acontecido no mundo, essa polarização, e eu sou fruto dessa polarização. Eu fui o deputado mais votado em 2018 no estado do Rio, mais votado na cidade do Rio de Janeiro, e devo isso a Flávio Bolsonaro, ao presidente Jair Bolsonaro. O que acontece no Rio nesse momento é que nós temos, além da polarização ideológica, uma antecipação do processo de 26. Afinal de contas, a retomada do Brasil, eu tenho dito isso em todos os lugares, a retomada do Brasil vai partir dessa eleição e daqui do Rio de Janeiro. Há um prefeito que se autodeclara soldado do Lula. Ele escolheu a vertente ideológica dele. O prefeito Eduardo Paes é de esquerda. Ele é preposto de Lula no Rio de Janeiro e tem ao lado dele figuras como Marcelo Freixo, como Molon, como o PSB, o partido que impede as operações policiais nas favelas do Rio de Janeiro. Ou seja, ele escolheu o lado dele e tem ainda um candidato da esquerda, que é do PSOL. Queria pegar esse gancho, Perfeito. Porque o senhor entrou agora nessa questão da esquerda, No mandato do senhor na LERJ, o senhor é conhecido por esse perfil de embate e principalmente com a esquerda. Caso seja eleito, como é que vai ser o diálogo com o governo federal? Porque hoje comandado pelo PT. Ainda nessa questão ideológica, e obviamente já respondendo a sua pergunta, nós temos então um posicionamento muito claro das figuras da esquerda, que tem um plano para o Rio de Janeiro de transformar a nossa cidade num escritório, num bunker da esquerda. Por outro lado, há uma candidatura conservadora de direita do meu amigo, meu irmão, delegado Ramagem. Você citou que o meu irmão Rogério Amorim, vereador da cidade do Rio de Janeiro, um dos pouquíssimos vereadores de oposição, ali ao lado do vereador Carlos Bolsonaro, na Câmara do Rio, é o líder do PL, escolhido pelo presidente Bolsonaro. Foi o presidente Bolsonaro que o escolheu como líder do PL, referendado pelo vereador Carlos Bolsonaro. Meu irmão é líder do PL, candidato à reeleição. Isso mostra de forma muito objetiva. Nós precisávamos estabelecer uma frente de centro-direita
capaz de deter o avanço da esquerda e apresentar propostas para o Rio de Janeiro dentro da nossa pauta, como, por exemplo, a segurança pública. Mas já que o senhor elogia tanto outro candidato, por que vocês não estão juntos nessa eleição? Era fundamental formar uma frente conservadora no Rio. Com mais candidaturas. Com outras candidaturas e com visões de pautas que nós entendemos cruciais para o Rio. Eu, por exemplo, enxergo que os dois principais problemas da cidade, o problema que mais nos aflige, sem dúvida nenhuma, é a segurança pública. Atinge todas as classes sociais, todos os bairros. A gente vai entrar, perdão por interferir, mas a gente vai entrar nesse assunto. Eu só queria voltar um pouquinho para a pergunta que eu fiz aqui. Como é que vai ser o diálogo com o governo federal? A solução da segurança pública passa, por exemplo, e é um dos motivos de diálogo, pelo município respeitar o seu papel constitucional. Não pode fazer igual o prefeito atual que lavou as mãos. Mas para isso é necessário diálogo com o governo do Estado, com as forças de segurança estaduais e com o governo federal. Então o senhor vai dialogar também com o governador Tarcísio tem demonstrado essa capacidade. Em São Paulo, por exemplo, ele tem uma vertente ideológica muito clara, mas isso não o impede de dialogar com o governo federal e também com os municípios. E, por óbvio, existe uma ampla representação da base conservadora em Brasília e nós utilizaremos os senadores nossos, o senador Flávio Bolsonaro e toda a nossa base em Brasília para manter um diálogo institucional com o governo federal e, sobretudo, aqui no governo do Estado, fazer essa interação, principalmente no que se refere à segurança e às forças policiais do Estado. Então, o eleitor não precisaria se preocupar com o isolamento do Rio de Janeiro, por exemplo, e com não diálogo com o governo federal, porque fato é que hoje a gente tem muito investimento do governo federal e o Rio de Janeiro acaba, de certa forma, dependendo. A gente pode citar aí vários projetos, Morar Carioca, projetos de habitação, enfim, vem dinheiro do governo federal. O eleitor não precisa temer isso. Se você me permite apenas uma pequena parte na sua fala, eu trocaria a palavra investimento por endividamento. Esse dinheiro do governo federal, ele não é dado ao município. Na verdade, eles têm uma aliança e o Rio de Janeiro está contraindo empréstimos irresponsáveis que elevam a nossa dívida ao patamar de 26 bilhões de reais para as próximas prefeituras, para as próximas gerações da Prefeitura do Rio de Janeiro. Mas fato é que como esse dinheiro vem, muita gente acaba dependendo também do que é feito aqui na cidade. Vamos passar para um próximo assunto que o senhor fala bastante, que é segurança pública, falando de guarda municipal. Na convenção que oficializou a candidatura do senhor, o senhor disse que iria acabar com a Secretaria de Ordem Pública e transformar a Guarda Municipal em polícia municipal com agentes armados no combate ao crime. Como é que seria isso? Olha, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, ele lavou as mãos no que diz respeito à segurança pública. Ele próprio disse isso textualmente. Ele insiste em falar que a competência da segurança não é do município, algo que eu refuto com veemência. Está na Constituição Federal, artigo 144, o papel institucional do município, do Estado e do governo federal no sistema de segurança pública. Portanto, nós temos um aparato de segurança que não é respeitado. O Ramagem falou no debate que a tropa é o espelho do seu comandante. E hoje, infelizmente, a gente tem uma guarda municipal que está subutilizada e está com uma missão deturpada da sua missão original. O que a gente tem visto é uma guarda municipal que confronta o cidadão de bem. Seja ele, eventualmente, num ilícito administrativo. Eu dou o exemplo do camelô. Eu dou o exemplo do motorista de aplicativo. O que a gente vive hoje em frente ao Santos Dumont, uma porta de entrada fundamental para negócios e turismos da nossa cidade, é um absurdo. E o senhor, se eleito, pretende aumentar esse efetivo? Aumentar o efetivo da guarda. Nós temos a capacidade para atingir 14 mil homens. Nós já temos um concurso de 2012, eu tenho sido marcado na minha trajetória política, no mandato na Assembleia Legislativa, como padrinho do concurso público. A gente tem um concurso de 2012 que podemos aproveitá-los imediatamente e chamar boa parte dessas pessoas que querem ingressar na carreira, aumentar o efetivo, realizar outros concursos, chegar a 14 mil homens. E em relação à escala, porque houve a mudança também de escala que foi alterada para 36 horas de descanso, 12 horas de trabalho, em vez de 60 horas de descanso como era antes. O senhor alteraria também? Como seria essa questão? Segurança pública pressupõe ostensividade nas ruas. E a gente hoje, infelizmente, na região da Grande Tijuca, há 7 guardas municipais por dia para atender toda a região da Grande Tijuca. Isso é um absurdo. A gente precisa de agentes de segurança, policiais municipais nas ruas, como acontece em Buenos Aires, como acontece em Medellín, como aconteceu em Nova York. A gente
houve uma falácia. O prefeito que não cumpre as promessas eleitorais, por ocasião da outra eleição, disse que não mexeria na escala. Ele mexeu, prejudicou o guarda que efetivamente está na ponta e definitivamente não trouxe mais policiais. E quantos seriam necessários? O senhor tem um levantamento sobre isso? O próximo prefeito do Rio de Janeiro precisa tratar com seriedade a segurança pública. Eu proponho, inclusive, de transferir a sede do gabinete do prefeito para a sede da Guarda Municipal em São Cristóvão, transformar a Guarda Municipal em Polícia Municipal. Existe hoje um efetivo de 7 mil homens na Guarda. Desses 7 mil homens na Guarda, metade deles está em desvio de função. Outra metade compõe as escalas. Por dia, o Rio de Janeiro, que tem um efetivo de 7 mil homens, tem mais ou menos, em média, 1.500 homens nas ruas, em diferentes funções, seja do trânsito, cuidando do patrimônio, nas repartições, e pouquíssimos na rua, como eu lhe disse, 7 guardas municipais para uma região como a Grande Tijuca. Só para fechar a questão da escala, para ver se eu entendi bem. 14 mil homens é o número de efetivo que é permitido e é o que a gente pretende chegar no primeiro ano. Com escala de? Com a escala, mantendo a escala. Mantendo a escala, mas, porém, dando melhor condição de trabalho ao guarda. Agora, a Guarda Municipal hoje, ela fica baseada debaixo de viaduto. A gente precisa dar efetividade, transformar a Guarda Municipal, botar a Guarda Municipal na rua, com equipamentos, com viaturas, com arma de fogo, instituir o que eu chamo de rondas especiais de brigadas urbanas. Fazer todo o processo de policiamento, contribuindo para a segurança pública, combatendo aquele crime de menor potencial ofensivo e liberando as forças do Estado para o combate ao crime organizado. Vou dar uma pausa no assunto de segurança pública, depois a gente pode até retomar novamente. Vamos falar de diversidade. O senhor foi condenado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio por violência política de gênero contra a vereadora de Niterói, Beni Brioli, do PSOL. A pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, que foi convertida em prestação de serviços para ajudar pessoas em situação de rua, multa de 70 salários mínimos. Foram 4 votos a 3. O senhor recorreu e a Justiça Eleitoral ainda vai julgar. Dependendo do desenrolar dessa ação, a sua candidatura pode até ficar sob júdice. O caso, como dissemos, vai ser decidido ainda pela Justiça, a gente sabe. Mas a nossa pergunta é, o senhor se arrepende de ter se envolvido nessa discussão? Olha, oportunidade importante de poder esclarecer esse caso. Claro que a nossa pauta aqui é o Rio de Janeiro, mas esse é um tema fundamental. Em primeiro lugar, uma pequena correção. Eu não recorri ainda, porque o acórdão, a minha primeira instância, acaba sendo um órgão colegiado por conta do foro, de prerrogativa da minha função parlamentar, mas a minha primeira instância ainda é o Tribunal de Justiça. Essa decisão, que na verdade foi um empate, e inclusive há um aspecto processual, porque teve uma alteração na lei federal, dizendo que nos casos de empate prevalece o voto em prol do réu. Então isso vai ser analisado. O que tem hoje é um embargo com efeito infringente, que não é o recurso, portanto ainda está em primeira instância. Por óbvio, se prevalecer o entendimento de condenação, eu vou recorrer para todas as instâncias, mas é importante dizer as circunstâncias que aquilo aconteceu. Foi no plenário da Assembleia Legislativa, portanto, num dia de maior embate ideológico, no auge da pandemia, onde estavam sendo votadas questões como lockdown, como vacinação obrigatória. As galerias da Assembleia estavam repletas de pessoas, de mulheres que estavam ali, senhoras, que estavam ali defendendo o seu ponto de vista. A vice do candidato do PSOL, deputado estadual, ofendeu as mulheres, chamando as mulheres de vaca. E eu, obviamente, saí em defesa. Além disso, havia pautas que eu considero repugnantes por conta da esquerda, como, por exemplo, dizer que crianças na mais tenra idade, com 6 anos de idade, possa escolher o seu sexo livremente à revelia dos pais. Tá, mas as circunstâncias não poderiam justificar uma fala... O processo se deu em razão de uma fala de um deputado eleito, mais votado no Estado, na tribuna, no microfone da Assembleia, defendendo aquilo que as pessoas que me elegeram, conservadoras, querem que eu faça. Em 2018, por ocasião dos debates eleitorais, eu disse que me posicionaria sempre em favor daquilo que eu acredito que é a pauta conservadora. Então, eu saí não se no arrepende? embate, aquela circunstância que levou a essa denúncia, ela, infelizmente, foi um corte de 15 segundos de uma Assembleia Legislativa, de um dia de sessão que durou 4 horas. Então, obviamente, que a gente está vivendo, infelizmente, num país em que as opiniões estão sendo criminalizadas, e aí é importante que você que nos assiste possa fazer uma referência à Venezuela.
Veja o que está acontecendo na Venezuela. Milhares de pessoas presas, 1.000 pessoas mortas em 24 horas, e se a gente não fizer uma intervenção rápida, e por isso a importância da formação de uma frente conservadora, o Rio de Janeiro caminha a passos largos para a venezuelização, assim como está acontecendo no Brasil. Só para a gente fechar esse assunto, entendi que o senhor falou que foram 15 segundos, mas em relação a esses 15 segundos, o senhor se arrepende dessa fala? É importante entender o contexto. Sim, a fala estava dentro falou, de um contexto. Mas o senhor se arrepende ou não? Não se se defender as pautas conservadoras, se defender sexualização de criança, se defender que crianças de 6 anos de idade possam escolher o seu sexo livremente à revelia dos pais, rende processo, eu estou mesmo disposto... cometendo algo como violência política de gênero. Essa é outra questão. O embate, eu não impedi o exercício do mandato de absolutamente ninguém. Como um deputado estadual vai impedir o mandato de uma vereadora em outra casa legislativa? É uma forçação de barra, é um apelo ideológico. Infelizmente, o Brasil está sendo vítima desse processo e que forçaram barra para um crime de violência política de gênero que definitivamente não existe. Os conservadores defendem a liberdade, inclusive a liberdade sexual. O que o indivíduo faz com a sua sexualidade é competência exclusivamente dele, não me diz respeito nem a ninguém. Eu defendo a liberdade como um bom conservador. Como continuar um pouco nesse assunto, como é que o senhor pretende também convencer os eleitores da comunidade LGBTQIA+, por exemplo, de que respeitará, caso eleito, todos os direitos conquistados por eles? Eu fui secretário de Cidadania e Direitos Humanos numa das regiões mais críticas do Brasil, que é a Baixada Fluminense. Ali eu instituí a primeira Casa da Mulher no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense. Algo pioneiro, de vanguarda e que visa justamente respeitar a inclusão, o direito da mulher, as peculiaridades, o combate à violência contra as mulheres. Então, em razão disso... É que a gente não está falando de mulheres, né? Pois a gente está falando da comunidade LGBT. A gente está falando de gênero, a gente está falando de inclusão, está falando de diversidade. O Rio de Janeiro é uma cidade diversa. A gente tem todas as culturas, tem todos os gêneros, tem todas as opções. E eu, mais uma vez, digo, defendo a liberdade. A questão sexual é da pauta individual da pessoa. Não diz respeito ao poder público, que visa somente garantir a segurança, a integridade e a liberdade das pessoas, e isso podem ficar tranquilos. O Rio de Janeiro continuará sendo uma cidade diversa e solícita e aberta para todas as pessoas, independente de qualquer classificação. A gente quer trazer as pessoas, unir as pessoas e não dividir mais o Brasil nem o Rio de Janeiro. Passar para um próximo assunto, educação. O Sindicato dos Professores da Rede Municipal tem hoje uma série de reivindicações, em relação à carreira, querem repor as perdas salariais que desde 2019 chegam a 21,49%, segundo o Diese. Querem negociar também com o próximo gestor para chegar a um aumento real nos próximos 4 anos, superando a reposição da inflação. Se eleito, quais são as propostas do senhor para a educação? Importante a pauta do professor e, consequentemente, do servidor. Na Assembleia Legislativa eu tive a oportunidade, como tenho hoje, de presidir a CCJ, que é a comissão mais importante de qualquer parlamento. Anteriormente presidi a Comissão de Orçamento. Na Comissão de Orçamento tive a possibilidade de ser o relator de orçamento que elevou o salário dos policiais militares no Estado, garantindo recursos para o chamamento de concurso público, e também presidi outra comissão, que é a Comissão de Servidores Públicos. Nessa oportunidade, eu dialoguei com diversas categorias. Fui o relator da Lei Orgânica da Polícia Civil, da Polícia Penal, garantindo direitos para os servidores da segurança. O servidor público é o maior patrimônio da Prefeitura do Rio, infelizmente largado pelo atual prefeito. A discrepância da remuneração para a inflação é de mais de 20% nas categorias. A gente precisa rever isso, obviamente, e há recursos. O fato é valorizar o servidor, o nosso maior patrimônio, ter professor que seja respeitado em sala de aula. Agora, o que a gente não pode ter é uma educação com cavalo taradão. Sexualização para as crianças dentro de sala de aula e, pasmem, crianças sentadas em caixote. A Prefeitura do Rio de Janeiro permite que as nossas crianças sentem caixote. Então o senhor faria mais investimentos, daria esse aumento também? Qual que seria o impacto disso no orçamento? Investimento para servidor público, professores. Contratação de mediadores nas escolas. Mas qual o impacto disso tudo? O senhor já tem uma estimativa de orçamento, levantamento? Perfeito. As nossas crianças com deficiência, elas não têm mediadores. Infelizmente, estão largadas. Há um déficit, por exemplo, que é um assunto da educação, nas creches, que atrapalha o desenvolvimento
econômico e social da cidade do Rio de Janeiro, a partir do momento que as nossas famílias não conseguem ter creches para colocarem os seus filhos, a gente precisa resolver esse problema através da contratualização no sistema de voucher com a rede privada. A questão orçamentária é a seguinte: o Rio de Janeiro hoje tem 33 secretarias. Eu proponho que façamos uma redução para 15. Nesse momento, teremos um impacto orçamentário que hoje, um orçamento de mais de 40 bilhões de reais, e que a metade é gasta na saúde e na educação. No entanto, há um ralo nessas secretarias que não servem para absolutamente nada. Uma redução significativa de metade das secretarias vai impor uma redução de mais de 10 bilhões de reais. Claro que não é proporcional, porque não é reduzir a metade e automaticamente dividir por 2 a metade do orçamento. Porque Mas de quanto seria o aumento dos professores, já que o senhor comentou? Tem uma estimativa de quanto poderia dar de forma aumento? muito objetiva, falar para você que a Prefeitura do Rio tem dinheiro, só é mal aproveitado. Propondo essa redução administrativa, a gente consegue, no primeiro ano, ter uma sobra de recursos de 10 bilhões de reais. Com esses 10 bilhões de reais, é possível, num primeiro momento, dialogando com as representações das categorias, propor, por exemplo, a redução das perdas inflacionárias, que dá uma casa de aproximadamente 20%. Sim. Aí é uma questão de diálogo, uma questão de planejamento, ainda que seja de forma escalonada, poder repor esses 20% ao longo do mandato. Só para continuar aqui no assunto educação, o senhor defende muito o modelo das escolas cívico-militares também, né? Entre as suas propostas, alguma meta para a adoção desse modelo no município? Sim, no primeiro ano letivo, a adoção de pelo menos 10 escolas no modelo cívico-militar. Uma escola que prevê o respeito à disciplina, o resgate do patriotismo e do cumprimento de tarefas. Não há acréscimo de investimentos. A gente já tem uma capacidade instalada de mais de 1.500 escolas no município. 1.556, para ser mais exato. Nós faríamos a substituição de 10 escolas para o modelo em parceria com forças de segurança, com forças militares, apenas no modelo pedagógico. Não há investimento suplementar a isso. E eu ainda vou além. Além das escolas cívico-militares, o meu plano de governo, que foi escrito pessoalmente por mim e pelo meu vice, o deputado Fred Pacheco, que é a maior referência na Assembleia Legislativa no cuidado com o social. Nós tivemos o zelo de escrevermos pessoalmente o plano de governo. Ele tratou das questões sociais, eu tratei principalmente da segurança, da questão orçamentária. No nosso plano de governo, que eu fico aqui o convite, vá nas minhas redes, www.rodrigoamorim.com.br, baixe o nosso plano de governo, a partir de hoje já vai estar disponível. Há uma previsão de instalação de escolas confessionais religiosas. Meus 2 filhos. Eu tenho um filho de 18 anos e a Duda com 14 anos de idade. Além de 2 cachorrinhos também. Eu também sou pai de 2 cachorrinhos. Mas, na verdade, os meus filhos estudam numa escola tradicional católica. Muitas famílias no Rio de Janeiro têm o desejo de que seus filhos estudem nesse modelo de escola confessional religiosa. Mas, no entanto, não podem pagar o custo de uma entidade privada. É justo que o Rio de Janeiro, no modelo público, possa oferecer para as famílias que queiram. Veja bem, o modelo principal será a escola laica, do jeito que está. Mas é fundamental para aqueles que desejem que tenha o modelo cívico-militar e também tenha o modelo confessional para religioso para o ensino nas cidades do Rio de Janeiro, para aquelas famílias que querem esse modelo de preservação dos valores, das tradições, do patriotismo e da disciplina para a educação dos seus filhos. O senhor comentou que seriam 10 escolas cívico-militares. Alguma ideia de onde seriam? Já tem esse plano? Já tem essa ideia, esse levantamento? E quais seriam? Como é que seriam os mecanismos para implantar essas escolas também? O investimento que seria feito em quais áreas? A primeira escola no Rocha, é uma escola que já foi cívico-militar numa gestão anterior na Prefeitura do Rio. É devolver esse modelo para esta escola. Imediatamente, em paralelo, implantar uma escola na AP5, que é a região que eu chamo de Zona Oeste Raiz, a Zona Oeste do Rio de Janeiro, que é uma área muito adensada, que tem uma população conservadora e que eu tenho convicção que será um sucesso essa escola cívico-militar. A partir daí, distribuir uma para cada região e chegar às 10 escolas nas regiões de mais adensamento populacional. Passar para a saúde. Falando de saúde, o município conta com 238 clínicas da família. São unidades voltadas para a atenção primária, com trabalho importante de prevenção. Caso seja eleito, o senhor tem previsão de mais investimento também nessa área? Olha, é fundamental, em primeiro lugar, tenho dito, a primeira atitude na saúde que vai melhorar muito a qualidade da saúde é não roubar.
É o primeiro ponto, ponto de partida. Nós temos uma capacidade de competência municipal da saúde, ela é principalmente da atenção primária e das emergências. A atenção primária depreende exatamente as clínicas de família, o programa de saúde da família. A capacidade de atendimento já chegou a 70%, no entanto, na última gestão ela caiu pela metade. A gente tem um problema muito grave que tem a ver com a saúde básica, que é a questão das filas. A fila do CISREG, a fila para exame, a fila para cirurgias eletivas ou mesmo para meras consultas. O atual prefeito do Rio de Janeiro, no auge da sua incompetência e irresponsabilidade, ele chegou a criar algo inédito no Brasil, a fila da fila. Hoje, um cidadão adentra uma unidade dessa de saúde básica, ele relata um problema de saúde, é atendido por um médico que não é especialista, esse foi o objeto de uma lei minha na Assembleia Legislativa, a Lei Moreno. Você deve se recordar de um jovem, de uma criança que morreu na Cidade de Deus. Foi e voltou de uma unidade do município por 9 vezes, buscando um pediatra. E foi atendido por um médico generalista. A Lei Moreno impede que a prefeitura, que o poder público contrate médicos especialistas que não sejam especialistas. A partir daí, na saúde básica, o cidadão procura uma unidade, relata um problema, é atendido por um médico generalista ou às vezes por um técnico. E aí, esse técnico, às vezes, dá até um protocolo, mas não é o protocolo do CISREG. Mas então a proposta a pessoa do senhor entra seria da fila mudar para isso? fila. Acabar com essa pouca vergonha. A saúde do Rio de Janeiro está doente. Como eu digo, há recursos. Há recursos, inclusive, de ordem constitucional. Todo administrador, todo chefe do Poder Executivo, ele é obrigado a aplicar um percentual estabelecido na Constituição para os setores de saúde e educação. O que a gente precisa é contratualizar novamente com os hospitais federais, com os hospitais universitários para alta complexidade e ampliar a saúde pública da família e fazer valer que as nossas emergências sejam portas de entrada, diminuindo a fila, acabando com essa demora para exames, cirurgias eletivas e mesmo consultas simples. Há recursos, há uma economia planejada de recursos públicos e que serão priorizados na saúde, na atenção com o cuidado com as pessoas e, como eu disse inicialmente, principalmente na segurança pública. Só ainda nessa questão de orçamento. O Rio de Janeiro, como eu falei, é a percepção de todo cidadão no Rio de Janeiro. O nosso principal problema é a segurança pública. Então, deixa eu aproveitar esse gancho, porque eu vou continuar falando de segurança Sabe pública quanto o com o prefeito senhor, só que o investe em nosso tempo está segurança acabando. pública? O prefeito investe em segurança pública menos de 2% do nosso orçamento. Então, eu Isso é uma quero vergonha. saber quanto o senhor vai investir falando de segurança pública, porque a gente tem muitas regiões na cidade que são controladas por grupos paramilitares, as chamadas milícias. Como é que a prefeitura pode atuar nessa questão? O crime organizado, de fato, ele controla boa parte do território, uma parcela significativa do nosso território. É o crime organizado como um todo, o tráfico de drogas, as milícias, que hoje tem, inclusive, uma forma de atuação muito similar. Como acabar, então? Não cabe à prefeitura, de fato, o enfrentamento ao crime organizado. A partir do momento que nós tenhamos uma polícia municipal efetiva, a gente acaba liberando o efetivo da polícia militar para o enfrentamento ao crime organizado. Cabe à prefeitura contribuir. Como? Acabar com as construções irregulares, fazer o ordenamento do solo urbano, agir de forma a ter uma zeladoria eficiente, com serviços públicos de maior qualidade, permitir o livre acesso, ir e vir a essas áreas. Então o senhor também acabaria com as construções irregulares em áreas de milícias? Perfeitamente. O que o prefeito tem feito hoje, nesse sentido, é uma maquiagem. Na realidade, as poucas intervenções que fez, ele adentrou em áreas, como você disse, conflagradas, a exemplo do chefe dele. Um ministro do chefe dele adentrou uma área das mais violentas no Rio de Janeiro, sem trocar um tiro, sem nenhum problema. E o que fazer com essas famílias? Maquiagem. É necessário uma política de habitação, são 300 mil pessoas que necessitam de uma habitação no Rio de Janeiro hoje, de forma emergencial. Há 30 anos não há uma política eficiente de habitação no Rio de Janeiro. O que a gente precisa fazer é promover uma política de habitação, impedir o avanço das áreas de favela. Eu proponho a criação de uma supersecretaria de favelas. A partir do momento, como você bem disse, que a gente tem uma área no Rio de Janeiro que é favelizada, uma área que é controlada pelo poder paralelo e que tem uma característica própria, é necessário que a gente tenha um setor do poder público que possa olhar e promover justamente ali tratar os desiguais como desigualdade e promover cuidados e implementação de políticas públicas exclusivas para essa área com a implementação de uma secretaria de favelas inédita no Brasil. E quais seriam os programas efetivamente que o senhor poderia trazer de proposta para a habitação, né? Onde você acha que onde o senhor acredita que poderiam ser feitas essas habitações, em que regiões da cidade?
Qual o orçamento que poderia ser destinado para isso? A gente começou nossa conversa aqui falando sobre diversidade. O atual prefeito humilhou uma mulher na entrega de uma unidade habitacional fruto de um programa do governo federal. Você deve lembrar desse episódio. Ele se referindo a uma cidadã carioca, a Rita, fazendo gracejos de caráter sexual, dizendo que a Rita ia fazer muito sexo ali naquela unidade, constrangendo a mulher hipossuficiente. Em primeiro lugar, respeitar as pessoas. É fundamental, como nós falamos também, a integração com as políticas do governo do Estado e do governo federal habitacionais. Em quais regiões o senhor acredita que poderiam ser feitas mais habitações para receber essas pessoas, inclusive, como a gente estava falando agora, de áreas irregulares? E só para passar o tempo para o senhor, faltar um minutinho, então o senhor pode ir concluindo. Para a questão da habitação, a área prioritária vai ser a AP5, Zona Oeste, e a AP3, a Zona Norte do Rio de Janeiro, serão as áreas prioritárias para os programas habitacionais. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de um debate franco falando do Rio de Janeiro. A gente vive um momento de dicotomia ideológica, é importante preservar a minha vertente de combate à esquerda, porém levando soluções para o Rio de Janeiro. Como eu disse, nós vivemos um problema crítico no Rio. A segurança pública, eu faço um compromisso com você, tratar a segurança pública com respeito e restaurar a ordem nessa cidade, sem, no entanto, esquecer o cuidado com as pessoas. Para isso, eu escolhi o meu vice, Fred Pacheco, que vai cuidar da área social, das pessoas com deficiência e promover, juntos, com a força e a coragem necessária, um Rio de Janeiro muito melhor. Obrigada, candidato, pela sua participação aqui com a gente no G1. Bom, a íntegra destas entrevistas com os candidatos ficará disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vamos aos créditos. A coordenação executiva da série é de José Rafael Berredo. A produção é de André Coelho, Cláudia Loureiro, Marco Antônio Martins e Raoni Alves. A finalização é de Viviane Mateus. Na coordenação de vídeo, Tatiana Caldas, e na direção de imagem, Gustavo Vanderlei e Mário Oliveira. As imagens são de Paula Dolfson. A editora-chefe do G1 é Cláudia Croitor e o diretor Renato Franzini. Márcio Sternick é o diretor de jornalismo do Rio. Na direção de jornalismo da Globo, Miguel Ataíde. Diretor responsável, Ricardo Vilela. Eu sou Mariana Queiroz e fico por aqui. Até a próxima.